tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Nossa alma não tem fome, não tem sede de religião. O que nós realmente vamos desejar ardentemente é pela presença dele. E quanto mais formos tocados pela essa maravilhosa presença e compararmos com outras coisas, cada vez vai ficar mais nítido de que tudo que nós precisamos é mais da presença real de Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Pessoas que não experimentam a presença de Deus não tem como comparar com outras coisas. Por isso elas acabam considerando outras coisas mais importantes do que a presença de Deus. Mas todas as vezes que nós somos tocados pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo em nós vamos fazer automaticamente uma comparação de todos os outros prazeres. E aqueles prazeres vão ficar tão pequenos se comparado com a majestosa presença dele. Ele é demais. Ele é demais, ele é demais. Salmo 42 fala sobre a fome por Deus. Davi fala sobre isso. E depois ele continua no Salmo 43, falando para sua alma. E no versículo 3 ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e leve-me ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Glória a Deus pela palavra dele, amém? Amém. Davi pede para Deus enviar a luz e a verdade. Eu não vou conseguir abrir todos os textos, mas se abríssemos aqui no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus e que a luz veio a esse mundo. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque quando eles se aproximam da luz, a luz mostra aquilo que está errado. A luz mostra aquilo que está fora do lugar. Então, para suas obras não serem questionadas ou arguidas, eles então não amaram a luz, amaram mais as trevas. Aqui em Salmos, Davi pede para Deus enviar a luz e a verdade. Em João, é a concretização desse pedido de Davi. Deus enviou a luz dele, e é Jesus, amém? Aleluia. Jesus é a luz do mundo, e ele mesmo diz que quem andar com ele não andará em trevas. Não andará em trevas. E essa luz é uma luz que vai iluminando a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida física. O Evangelho é para ser completo. Não adianta só ser o Evangelho espiritual, sabe? Não. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por completo. Eu gosto muito de dizer isso, sabe? Porque parece que tem gente que não acredita que Jesus morreu pela nossa alma, pelo nosso corpo. Não, nosso corpo, sabe, ele vai morrer, ele vai virar pó. E por que Jesus ia morrer para um corpo que vai virar pó? Jesus morreu por você completamente. Ele morreu pelo seu espírito, ele morreu pela sua alma e ele morreu pelo seu corpo também. E esse conhecimento e o poder dessa revelação, porque não adianta só saber na cabeça, tem que descer para o coração. A salvação precisa chegar nos 3 níveis da nossa vida, amém? Amém ou não amém? Amém! Então Jesus é a luz, e quando nós andamos com Ele, não vamos andar em trevas. Eu acho que eu vou abrir, porque daí fica bem certinho o que eu estou falando. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê
no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz, diga assim, a luz veio ao mundo. Amém? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam arguidas. Quem pratica a verdade, diga assim, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então é muito interessante você ler Salmo, Davi pedindo: Deus, envia a tua luz e a tua verdade. E de repente em João isso está acontecendo. É muito bom saber que Deus realmente tem um plano que é muito maior e Ele realmente concretiza aquilo que Ele promete, amém? Nós já cantamos sobre João 14, onde diz assim, no capítulo 14, 6: E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai. Vamos falar todos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então luz e verdade é a mesma coisa. Se você anda na luz, você vai andar na verdade. Se você anda na verdade, você vai ficar bem perto da luz. Jesus é a luz e é a verdade. Amém? Amém. E Davi continua dizendo: para que me leve ao teu santo monte, para que eu possa ir aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus. Primeiro ele fala de um monte, depois ele fala de um tabernáculo, depois ele fala de um altar. Você vê uma progressividade da intimidade. Quanto mais nós andarmos com Jesus, quanto mais perseverarmos na luz e na verdade, nós vamos em direção à intimidade com Deus. A vida com Deus não é uma vida monótona, uma vida parada, uma vida passiva. Se você veio aqui a esse lugar e achou que ia ser só mais um culto, eu quero dizer para você que Deus tem uma vida dinâmica para você. Deus tem uma vida de novidade de vida. Cada dia Ele vai te mostrar algo, Ele vai te ensinar algo. Ele vai fazer você amar aquilo que Ele ama, Ele vai fazer você odiar aquilo que Ele odeia. Ele vai fazer você vencer a você mesmo, Ele vai fazer você vencer o pecado. Ele vai fazer você se sentir mais livre. Ele vai fazer você ser liberto da mentira, do pecado. Ele vai fazer você odiar esse mundo e amar as pessoas. Não é uma vida passiva, não é uma vida empurrada, não é uma vida enjoada, não é uma vida religiosa. Andar com Deus é o maior privilégio que o ser humano pode ter. E se você está nesse mundo, e se você entrou nesse mundo e encontrou Jesus, você é a pessoa mais privilegiada desse mundo, desse século, desse universo. Temos que caminhar. Davi fala: Deus, que é a minha grande alegria, eu o louvarei porque Ele é o meu Deus. O bom de andar com Deus é que Ele não se torna só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. À medida que Ele vai tomando conta da sua mente, do seu coração, da sua alma, como uma semente santa que vai nascendo e vai crescendo dentro de você. Essa é a semente do Evangelho. Cada vez mais nós vamos dizer: Ele é o meu Deus. Não é o Deus da igreja, não é o Deus do meu pai. Quantos testemunhos de pessoas que estavam morrendo nas drogas, e eles começavam a falar: Deus da minha mãe, Deus da minha avó, Deus do meu cunhado. E Deus é tão bom que Ele respondeu, né? Não era nem o Deus do camarada, Ele deu uma colher de chá. Mas isso não é o ideal. O ideal é quando nós chegamos ao ponto de dizer: Ele é o meu Deus. Não quero saber se Ele é Deus de fulano ou se não é de ciclano. Ele pode ser Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, mas Ele é o meu Deus. Ele é a minha rocha,
Ele é o meu sustentador, Ele é aquele que me supre, Ele é aquele que me fortalece quando eu passo pelos momentos difíceis da minha vida. Amém? E Davi continua dizendo: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está perturbada? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Muitas vezes nós estamos assim, cheios no nosso espírito, mas a nossa alma está tão vazia. O Brasil por muito tempo recebeu muito do Espírito Santo, mas o Espírito Santo parece que ele ficou só num cômodo da casa. Ele não conseguiu atingir o nível da nossa alma. E é na alma que mora as feridas, é na alma que mora as invejas, é na alma que mora as murmurações, é na alma que mora as perturbações. Deus não quer ser Deus só do seu espírito, Ele quer ser Deus da sua alma também. Se nós temos um espírito forte, mas uma alma fraca, nós vamos ser como cisternas rotas que não seguram a presença de Deus. Davi então começa a conversar com a alma dele. Eu acho isso muito interessante. Tem alguns psicólogos, se você ler Augusto Cury, ele fala para você conversar com você mesmo. Só que eu vou dizer, Augusto Cury está muito atrasado, porque na Bíblia já existia isso há muito tempo. Davi conversando com ele mesmo e dizendo: ei, por que você está abatido? Por que você está desse jeito, cara? Ei, minha alma. Ei, por que você está abatido? Por que você está perturbado? E ele então disse para a própria alma dele: espera em Deus. Espera em Deus. Quer uma revelação? Diga assim: eu quero uma revelação. Diga assim: esperar em Deus é a maior atitude de humildade que uma pessoa pode ter diante dele. Quando nós podemos tomar as decisões e levar a vida independente dele, quando nós temos todos os recursos para fazer o que quisermos, e nós dizemos: alma, acalma, espera em Deus. Nós precisamos seguir um caminho de intimidade, amém? Não adianta ter só Deus no nosso espírito. Ele quer ser Deus da nossa alma. Ele quer ser Deus do nosso corpo. A Bíblia diz que Deus, Ele nos comprou através do sangue de Jesus. Nós somos dele. Diga para a pessoa do seu lado: você sabe que o seu corpo não é seu? Você sabia que o seu corpo não é seu? Que você não pertence mais a você mesmo? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Quando o diabo te falar que você não vale nada, fala para ele assim: eu valo sim. Eu valo o sangue de Jesus na cruz. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro. Aleluia, aleluia. Quando essa alma começar a se perturbar dentro de você, lembra ela disso. Ei, calma aí. Diga para sua alma: ei, calma aí. Eu valo o sacrifício de Jesus. Amém? Eu quero que todos nesse auditório fechem os seus olhinhos.